Olá, meu irmão. Hoje nós damos continuidade àquela nossa série de aulas que nós estamos fazendo para nos prepararmos para a celebração do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá no próximo mês de novembro deste ano de 2022, aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. E para celebrarmos melhor essa ocasião, a nossa paróquia está promovendo essas aulas, essas formações sobre o sacramento da Eucaristia. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Cristo na Eucaristia enquanto comunhão. As próprias palavras com as quais Nosso Senhor instituiu o sacramento da penitência e que são repetidas todas as vezes que nós celebramos a missa, está claro que Jesus quer que nós comunguemos, que nós comamos de seu corpo e bebamos de seu sangue. Ele fala no imperativo: tomai e comei. Tomai e bebei. O Senhor nos convida não só a reconhecer a sua presença na Eucaristia, mas a comungar do seu corpo e sangue. Previamente ele havia dito lá na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6 do Evangelho segundo João: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para que nós tenhamos a vida de Deus, a vida da graça em nós, é necessário que nós participemos da Eucaristia, que nós comunguemos. E para responder a este convite, é necessário fazer previamente um exame de consciência sobre como está o nosso coração para receber o nosso Senhor na Eucaristia. É isso que nos diz São Paulo no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, a primeira coisa que é necessário para comungar bem: saber que Jesus está presente na Eucaristia. Que nós não estamos comendo do pão comum, ou de um mero símbolo no sentido fraco da palavra, ou de algo que nos lembra a presença de Cristo. Não, acho que nós estamos ali diante do próprio Jesus. O Jesus que é Filho de Maria, Filho de Deus, que está sentado à direita de Deus agora, glorioso no céu. Precisamos ter essa consciência. Em segundo lugar, nós precisamos ter essa consciência e nos aproximarmos dignamente da mesa do Senhor. Ou seja, sem termos consciência de nenhum pecado grave não confessado. Ou seja, se nós temos algum pecado mortal, é necessário que antes de comungar, nós recebamos o sacramento da reconciliação. É necessário se confessar antes. Isso muitas pessoas se esquecem, mas que é um mandamento importante da Igreja. Confessar-se ao menos uma vez ao ano, né? É o mínimo. Se a gente passa mais de um ano sem se confessar, já comete aí um pecado mortal. Mas a gente não pode dar a Deus o mínimo. E a gente precisa olhar o exemplo dos santos, que se confessavam com frequência, porque viam em suas almas a necessidade de contínua purificação, do contínuo perdão, de uma volta frequente à casa do Pai, através do sacramento da confissão. Então nós precisamos ganhar o hábito de nos confessarmos com frequência, para podermos ter comunhões cada vez melhores. Então, primeira coisa para poder comungar bem: ter consciência do que está recebendo. Segunda coisa, estar em estado de graça. Porque se a gente participa da Eucaristia em pecado mortal, a gente está cometendo aí outro pecado mortal, que é o pecado de sacrilégio. E em terceiro lugar, a Igreja prescreve o jejum eucarístico para poder participar da comunhão. Em que consiste o jejum eucarístico?
em se abster de qualquer comida ou bebida, com exceção de água e remédios, até 1 hora antes de comungar. Ou seja, a gente sabe que a gente vai comungar tal hora, com 1 hora antes a gente deve se abster de qualquer alimento ou bebida que não sejam água e remédio. Estão dispensados do jejum eucarístico aqueles doentes, né, que estão uma dieta séria e às vezes recebem a comunhão em casa e tal, e não tem como praticar o jejum eucarístico, e estão dispensados também aqueles que se encontram em perigo de morte, né? Bom, essas 3 coisas para poder comungar bem: ter consciência, estado de graça e jejum eucarístico. Nós precisamos participar bem da Eucaristia dominical. Todos os domingos do ano são dias de preceito. E, além dos domingos, tem outros dias do ano que também são dias de preceito, ou seja, o fiel tem a obrigação de participar da Eucaristia, que são Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro, Corpus Christi, Imaculada Conceição e Natal. Então, esses dias que não caem no domingo, nós temos a obrigação de participar da missa. Os outros dias de preceito, tais quais Epifania, 6 de janeiro, São Pedro e São Paulo, 29 de junho, Assunção de Maria, 15 de agosto. Em todos esses dias, a Igreja transfere a Ascensão do Senhor. Todos esses dias, a Igreja no Brasil transfere para o domingo mais próximo. Então, nós aqui no Brasil, né, temos essa possibilidade de, durante esses dias que eu falei, a gente vai à missa no domingo mesmo, porque domingo já é preceito. Mas esses outros dias, Santa Maria, Mãe de Deus, Corpus Christi, Imaculada Conceição e Natal, são solenidades de preceito e todo fiel católico deve participar da missa delas. Mas nós não podemos comungar dando a Deus o mínimo, né? Qual é o mínimo que a Igreja manda? Uma comunhão por ano, de preferência durante o tempo pascal. Então, esse é o mínimo, o mandamento da Igreja. Mas nós podemos, através da confissão frequente, através de uma vida de oração, de uma vida de alguém que quer agradar o coração de Deus, participar mais vezes da Eucaristia. Todos os domingos, ou quem sabe até várias vezes na semana. Se a gente tem a graça de participar da missa diariamente. Olha que grande presente. Eu sou sacerdote e posso dizer que um dos maiores presentes que me vieram com a ordenação sacerdotal é a possibilidade de celebrar a missa todos os dias. De todos os dias. Poder dizer as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, e depois receber o corpo santíssimo de nosso Senhor na Eucaristia. Então, a comunhão frequente é uma grande arma que nos ajuda na nossa luta pela santidade. Quais são os frutos da comunhão? Ora, são muitos, e o Catecismo nos aponta alguns. Em primeiro lugar, a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Cristo, que é o nosso Deus, nosso Senhor, e também nosso irmão, porque é consubstancial a nós quanto à humanidade, né? Está mais unido conosco cada vez que nós comungamos bem. Nós podemos dizer, com Santo Agostinho e Santo Tomás, que se no alimento corporal, quando nós comungamos, o alimento se transforma em nós, né? Nós engordamos, nós ganhamos forças. No alimento espiritual, o que acontece é o contrário. O homem que dele come se transforma naquele do qual ele se alimenta. Nós nos transformamos em Cristo quando comungamos. Em segundo lugar, a comunhão separa-nos do pecado. Então, na nossa luta contra o pecado, que deve ser uma luta diária, né? Porque é uma luta que
mostra que o nosso coração quer amar a Deus, então, na nossa luta contra o pecado, a comunhão ajuda bastante. Ela nos apaga os pecados veniais e nos preserva dos pecados mortais futuros. Além disso, a comunhão favorece a união do corpo místico de Cristo. Como diz o famoso adágio, a Eucaristia faz a Igreja. Então, os fiéis que têm a mesma fé, que celebram o mesmo culto eucarístico, que estão sob a mesma autoridade do Papa e dos bispos em comunhão com ele, fortalecem esse vínculo de comunhão através da comunhão com o corpo de Cristo na Eucaristia. E a Eucaristia também nos compromete com os pobres. Aliás, esse é o tema do Congresso Eucarístico Nacional deste ano, exatamente a dimensão social da Eucaristia. E a Eucaristia nos compromete com os pobres, porque o Cristo que nós recebemos é o mesmo Cristo que nos manda amar o nosso próximo como Ele nos amou. E, portanto, agindo com caridade para com os nossos irmãos. O Catecismo, neste ponto, traz uma citação de São João Crisóstomo que vale a pena ler. Diz São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla: degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão? Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa, e tu nem mesmo assim te tornaste mais misericordioso. Ou seja, a misericórdia com a qual Deus agiu para conosco, nós precisamos agir para com os nossos irmãos, mais necessitados também. Então, que a meditação desses frutos da Eucaristia e da necessidade de comungarmos bem nos faça participar cada vez melhor da Santa Missa. Então, na próxima missa de que você participar, procure pensar na importância que é se preparar bem para comungar e de agir em consequência disso. Não esqueça de deixar seu comentário, se ficou alguma dúvida, se quiser fazer alguma ponderação aqui nos comentários abaixo, e de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Até a próxima!